Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você que está com a gente aqui na Novo Tempo. NT Sul começando ao vivo com as principais informações do dia. E olha, começo de ano é sinônimo de conta para pagar. Em Cachoeira do Sul já começou a entrega dos carnês do IPTU. Nós vamos explicar também como você pode obter um boleto no site da Prefeitura. Terça-feira choveu forte em Cachoeira do Sul e alguns locais tiveram estragos. Árvores caíram, casas foram destelhadas e aumentaram os buracos pelas ruas da cidade. Solidariedade, o ano recém está começando e já tem gente pensando lá no próximo Natal. A ideia é chegar ao final do ano com no mínimo 60 bicicletas para serem doadas. A gente relembra a partir de hoje boas histórias de 2023. Reportagem mostra uma agroindústria familiar de Cachoeira do Sul que conquistou o selo Sabor Gaúcho. E vamos bater um papo com o comentarista do NT Sul, Francisco Bastos. Nós vamos falar sobre voluntariado, sobre a crise climática e os efeitos práticos no dia a dia das comunidades, sobre saúde e a falta de estrutura na chamada atenção básica e também para que o paciente tenha acesso a consultas especializadas e a determinados exames. Quer dar o seu recado aqui no NT Sul? Espaço sempre aberto para receber a tua mensagem. Fique à vontade para comentar as reportagens e para contar também a tua informação. Nosso WhatsApp é o 51 99769-7129. Está assistindo por meio das lives, no Face, no YouTube? Então é só comentar que nós estamos de olho por aqui nas mensagens. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. O ano recém está começando e já tem gente pensando no próximo Natal. E a intenção é fazer uma grande mobilização para chegar ao final de 2024 com no mínimo 60 bicicletas para serem doadas. A Lena Caetano traz mais detalhes sobre esse projeto. Daniel, o Natal recém passou, mas já tem gente trabalhando para o Natal 2024. É isso mesmo. E a nossa missão aqui agora é convocar o nosso telespectador a participar dessa empreitada. A gente sabe que para muitos adultos, por necessidade ou não, bicicleta é um sonho de consumo. Para muitas crianças, faz parte também daquele sonho de infância. E viabilizar este sonho é uma das metas de um grupo de pessoas que estão lideradas, digamos assim, pelo Francisco. O Francisco é agente de saúde, mas há mais de 30 anos ele atua aqui em Cachoeira do Sul também como Papai Noel neste período de final de ano, né? Levando essa, digamos, fantasia para as pessoas, né? O Francisco, é uma missão de vida que tu já assumiu e realmente a questão de presentes e de bicicleta são prioridades para muita gente, né? Ainda é. Por incrível que pareça, uma bicicleta faz a diferença na vida desde uma criança até um adulto que precisa dessa bicicleta para se locomover para o trabalho, aquela coisa toda. Bom, então assim, mal terminou o Natal, vocês já se reuniram e aí brotou uma ideia, pessoal, de trabalhar durante todo o ano de 2024 na coleta de bicicletas, né, Francisco? Resume para a gente um pouquinho sobre esse projeto. O projeto Sobre Rodas da Alegria é um projeto que surgiu no Natal, em pleno Natal, nós estamos conversando, o Girley vai me dar uma força e agora o Rotary Kids também. Então, assim, o projeto vai começar já agora. Nós temos uma meta de pelo menos 5 bicicletas por mês até o Natal. Então, 60 bicicletas nós temos que ter, de um jeito ou do outro. Essa é a meta. Eu acredito que a gente vai ter mais. Porque quando eu fazia sozinho, eu arrecadava de 30 a 40 bicicletas. Então, agora, com todo esse engajamento, eu acredito que vai crescer mais o número. Bom, o grande detalhe de tudo isso é que essas bicicletas serão arrecadadas durante todo o ano, a média de 5 por mês, quanto mais melhor, né? Para chegar em dezembro com no mínimo 60 bicicletas. E no final do ano, o Noel Francisco vai doar essas bicicletas para adultos e crianças, enfim, vai fazer a alegria de muita gente. E você que nesse momento, né, Francisco, muita gente ganhou bicicleta nova, muitas crianças ganharam bicicletas novas e tem bicicleta no cantinho ali, às vezes, né, enferrujando sem saber a destinação. Então, agora tem destino certo. É por isso que a gente resolveu fazer agora já, começar agora o projeto, né? Porque muita gente já ganhou a bicicleta agora no Natal ou no Ano Novo e tem aquela que já ficou usadinha, aquela que está lá guardada. Nos avisa, a gente vai buscar essa bicicleta, não precisa trazer. Se quiser trazer, bem pertinho da Corsã aqui, mas senão a gente vai buscar essa bike. A gente vai fazer todo... e depois a gente quer fazer no final do ano uma grande festa, e não só com bicicleta.
Vamos tentar arrecadar cestas básicas, vamos tentar arrecadar brinquedos, para que a gente possa fazer a alegria de muitas pessoas, né? Eu vi a necessidade desse ano com aquela chuvarada toda que deu antes do Natal, né? Eu fiquei um pouquinho impotente porque não era esperado e eu não pude ajudar muitas pessoas, né? Então, esse ano eu quero me programar antes. Legal, então. Bom, para essa meta das bicicletas, o Dirley é parceiro do Francisco aqui com a oficina de bicicleta deles. Qualquer bicicleta que seja doada, de repente está com o pneu furado, está com algum probleminha ou coisa assim, está aqui o homem que vai consertar. É isso, né? Isso. Por que a gente está fazendo essa parceria com o Chico? Ele fazia sozinho, né, como ele disse. Então, muitas vezes, ele teria que consertar a bicicleta, teria que correr atrás de peças. Então, a gente tendo a loja, a gente pode fornecer peça para ele, a gente consegue preço de custo, a gente consegue fazer pintura, a gente consegue fazer o conserto e entregar pronta. Então, ficará até mais fácil a pessoa trazer uma bicicleta. Muitas vezes não querem doar porque falta uma roda da bicicleta, falta freio, falta, né, alguma peça. Então, a gente vai ter tudo isso. A gente vai conseguir fazer desde janeiro agora, né? A gente ganha mais tempo também, né, para a gente poder fazer o conserto, fazer a reforma e tudo, entregar tudo certinho como se fosse uma bicicleta nova. Que coisa boa, legal. Dirley, parabéns aí pela parceria, pela iniciativa. Você que nos acompanha, então, desde já, então, está convocado. Chega mais aqui, Francisco, chega mais aqui o representante do Rotary Kids. Teu nome? Frederico Bracamonte da Silveira. O Frederico também e o Dirley para essa grande empreitada, gente. Bicicleta. Se você tem alguma bicicleta aí no cantinho da casa, deu bicicleta para uma criança, de repente deixou de servir porque a criança cresceu, ou você mesmo não anda mais de bicicleta, a sua vibe agora é outra, fala, Francisco. E se quiser entrar conosco como parceiros, estão convidados. O projeto é aberto, quem quiser vir para agregar, é só entrar em contato. Telefone, endereço, contato aí na telinha para você se conectar com essa galera do bem e também fazer parte do Natal 2024, que já começa a ser construído a partir agora deste mês de janeiro. Faça parte de tudo isso, com certeza vai ser lindo, né, Daniel? Não tenho a menor dúvida, Helena Caetano, vai dar certo sim, né? Está começando com um bom planejamento, está começando no comecinho desse novo ano, então temos aí praticamente 12 meses, 11, vamos dizer assim, para que as bicicletas estejam prontinhas para que sejam presenteadas. Fica aí o apelo para a nossa comunidade também fazer a doação. E realmente é algo que é bastante impactante, né? Você lembra como é que foi aí receber a sua primeira bicicleta, quando você era pequenininho? É realmente algo impactante, marca para toda a vida da gente, né? Olha só, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora, ligou a sua televisão. Para você interagir com a gente, mandar aí o seu recadinho, a sua foto, o seu vídeo, a sua notícia, o WhatsApp é o 51997697129. Se você está com a gente nas lives, no Facebook e no YouTube, fique à vontade para comentar também. Daqui a pouquinho a gente já traz aqui os primeiros recadinhos. Gente, Cachoeira do Sul foi mais uma vez atingida por uma forte chuva na tarde de ontem. O breve temporal causou estragos na parte baixa da cidade. A Defesa Civil informou que choveu 25 milímetros em pouco tempo, o que já foi suficiente para alagar algumas casas, destelhar residências e arrancar árvores. A chuva intensa no final da tarde de ontem resultou em mais estragos para a Cachoeira do Sul. Esse vídeo, divulgado no Facebook, mostra a força da água descendo pela 7 de setembro, que tomou todo o espaço da calçada. A Defesa Civil atendeu a vários chamados após a chuva intensa. A enxurrada causou alagamento de 12 casas. Foram registradas ainda a queda de 5 árvores e o destelhamento de 4 residências. O prédio da Secretaria Municipal de Obras também foi atingido e parte do telhado acabou indo parar na rua, acertando veículos. O acesso na Praia Nova foi interrompido após 10 árvores caírem na estrada. Na Ramiro Barcelos, próximo ao estádio Joaquim Vidal, o calçamento da rua afundou com excesso de chuva. Nas ruas Milancrás e Andrade Neves, os alagamentos nas casas ocorreram pela terceira vez em um curto espaço de tempo. Os moradores alegam que as galerias estão entupidas e, por isso, a água não escoa. A Rua Moron, próximo ao rio, também recebeu a carga da chuva de ontem
e alguns paralelepípedos foram levados pela água, piorando ainda mais a situação do trecho. A Secretaria de Obras deve fazer uma intervenção no local para melhorar a condição da rua, que serve de acesso para a balsa Deusa do Jacuí. No estado, a capital Porto Alegre foi a mais atingida pelo temporal. A chuva torrencial de mais ou menos 1 hora causou alagamentos em vários pontos e outros transtornos. Segundo a Metsul Meteorologia, foram cerca de 50 milímetros em 1 hora. A operação da Transurb foi normalizada nesta quarta-feira após o acúmulo de água entre as estações Farrapos e São Pedro. Na tarde desta terça-feira, os trens operaram somente entre as estações Novo Hamburgo e Farrapos. E olha, atenção, porque tem novas regras para o rotativo do cartão de crédito a partir de hoje. O que é o rotativo do cartão, Daniel? É o seguinte, é quando você tem uma fatura do cartão, mas não consegue pagar todo o valor. Então, pelas regras que estavam em vigor até ontem, essa dívida poderia ter um acréscimo de juro de quase 500%. E o que mudou? A partir de hoje, a dívida do rotativo do cartão de crédito não pode ultrapassar o dobro do valor devido. Por exemplo, a pessoa ficou com uma dívida de R$100, pela nova regra, o valor com juro pode, no máximo, chegar a R$200. As novas regras também trazem como possibilidade a portabilidade da dívida, ou seja, a pessoa pode levar a sua dívida para o banco que oferecer a melhor condição de pagamento. As faturas também vão trazer as informações com maior clareza a partir de agora. Os carnês do IPTU 2024 em Cachoeira do Sul já estão sendo entregues nas casas dos contribuintes desde ontem. Para quem optar pelo pagamento em cota única e não tendo dívida anterior, conta com 15% de desconto. Para os demais, o desconto é de 7%, ambos com vencimento em 10 de janeiro. Exatamente, Daniel. Então eu converso com a secretária Alana Halber para a gente levar esse serviço para o telespectador sobre a entrega dos carnês do IPTU, esse tributo importante tanto para o erário público quanto para o próprio contribuinte, a fim de garantir, inclusive, a segurança do imóvel. Um imposto que é importante para o município porque reverte em benefícios e obras para o contribuinte, para a cidade de uma maneira geral, mas também para o equilíbrio das contas, né, secretária? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Thelma? Isso, a partir de ontem os nossos carnês começaram a ser entregues. A gente pede que os contribuintes deem quitação no nosso imposto, porque é muito importante, é um valor que a gente consegue aplicar em obras, em saúde, em educação, pagar fornecedores, previdência, e é o nosso principal tributo aqui no município. Existe uma estratégia aí do município já tentando recuperar valores que estão perdidos, principalmente porque existe um vácuo aí nas contas, né, que precisa ser preenchido. Esse retorno que tu já disseste é importante para investimentos em obras públicas e até na prestação de serviço, também é um desafio, porque existe também um alto índice de inadimplência, né, secretária? Infelizmente, existe essa inadimplência muito grande, mas a gente tem aqui na Prefeitura um setor de cobrança, a gente está buscando melhorias, deixar os cadastros mais completos. Às vezes a gente não consegue chegar nessas pessoas por algum erro de endereço, CPF, mas a gente está trabalhando nisso para melhorar os nossos cadastros aqui dos contribuintes. E para facilitar também existe essa alternativa de buscar o próprio carnê do IPTU por meio digital, que é um serviço que a gente vai dar logo adiante. Mas a entrega está acontecendo direto no domicílio. Como é que funciona esse serviço? Vamos detalhar para o telespectador. Isso, a partir do dia 2, os Correios começaram a fazer essa entrega. A gente pede, vai ser entregue até o dia 10, mas caso não aconteça, caso aconteça um atraso, tem o site da Prefeitura que disponibiliza esse carnê. Quem não tiver condições de acessar por meio digital, pode buscar o carnê na Prefeitura? Pode buscar. Como é que funciona? Isso, pode vir aqui. A gente tem uma estrutura lá na dívida ativa, nossa área tributária, temos vários funcionários disponíveis para gerar a cota única. Também nós temos o nosso telefone, o 6047, que o pessoal também pode ligar. Mas tem a plataforma do site, que é muito fácil.
e está ali disponível e pode tirar da sua casa, sem precisar se deslocar até aqui. É um conforto, né? Isso. Secretária, teve um reajuste, tem alguns detalhes que a gente precisa passar para o contribuinte também. Como é que ficou esse novo valor do IPTU e por que ocorreu esse reajuste? Todo ano acontece esses reajustes, né? A gente tem uma lei e esse ano ficou na casa de 5,19. Todo ano tem correções, o IPTU. Secretária, então vamos aproveitar que a gente está com o computador ali já ligadinho para mostrar, o Edson vai ajudar a gente aqui a fazer o passo a passo, então, dessa retirada, né, da impressão do carnê, que o contribuinte pode fazer diretamente da sua casa, não precisa vir até a Prefeitura Municipal, então a secretária vai nos auxiliar aqui. A gente entra no site da Prefeitura, aí aqui tem a abinha do cidadão, colocamos no Cidadão Online. Aqui ao lado, ó, área pública, acesso rápido, emitir segunda via, ISS, IPTU, alvará, clica aqui, selecione o tipo de cadastro imobiliário, o número de cadastro que tem no carnê de IPTU, no seu último carnê que você recebeu, o número do seu cadastro, a parcela mais cota única 2024, e o débito 2024 e gerar documento. Está aqui. A gente consegue pagar por QR Code, por Pix. É uma facilidade, né, de casa. Não precisa vir até a prefeitura. E caso o carnê não chegue na sua residência, você pode vir também na prefeitura, que a gente tem uma equipe aqui aguardando. Então, tá certo. Daniel Nunes, está dado o serviço, então, carnê do IPTU de 2024 já está chegando nas residências dos cachoeirenses, conforme informou a secretária Alana Halber, para aqueles que não receberem até o dia 10, nessa entrega que está sendo feita pelos Correios, melhor dizendo, tem essa facilidade de acessar diretamente no site da Prefeitura, com esse passo a passo que ela nos ensinou aqui. Então, aqueles que não tiverem acesso à internet, ou tiverem alguma dificuldade, ou não tiverem impressora em casa, podem vir diretamente ao prédio da Prefeitura Municipal, aqui no setor de cadastro imobiliário, na Rua Mourão 1013, que funciona durante o horário de expediente, solicitar, então, a sua via do carnê para fazer o pagamento do tributo do Imposto Predial Territorial Urbano relativo ao ano de 2024. Muito obrigada, secretária, então, pelas informações. A gente que agradece, a gente aguarda os contribuintes. Tá certo, então, Daniel Nunes, serviço prestado, retorno contigo para o estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. É isso, né, gente? Não tem como fugir do IPTU. Quem tem o seu imóvel precisa fazer o pagamento. Então, se tem um dinheirinho nesse comecinho de ano, já aproveita, paga em cota única, né? E ainda consegue garantir um descontinho para começar aí esse ano. E olha, agora um recado bem importante para pais e responsáveis de alunos em idade escolar. É preciso ficar de olho nas datas de matrículas nas escolas para o ano letivo de 2024. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul alerta que o prazo para matricular alunos do primeiro ano do ensino fundamental em escolas municipais vai acontecer entre os dias 1º e 7 de fevereiro. Já para alunos de escolas estaduais, também do primeiro ano do ensino fundamental, o prazo é diferente. Inicia amanhã, dia 4, e vai até o dia 17 de janeiro. Os pedidos de transferência de alunos devem ser feitos diretamente no site que apareceu aí na tela. Gente, começo de ano não é fácil, não é mesmo? É conta de todo tipo para pagar e mais. Ventilador no máximo, ar-condicionado na menor temperatura possível, e a geladeira trabalhando dobrado. Com o calor, vem também um aumento na conta de energia. Por isso, nós preparamos algumas dicas práticas para poupar energia e aliviar o seu bolso no fim do mês. O verão pode ser uma época de praia, piscina e outras opções para fugir do calor intenso. Mas o que antes era quente, agora parece estar fervendo. Nos últimos 30 anos, a média de ondas de calor no Brasil aumentou de 7 para 52 dias por ano. Isso sem contar 2023, que já é o ano mais quente da história. Com isso, outros aliados entram em campo para lidar com as altas temperaturas, como o ar-condicionado e o ventilador. Apesar de oferecerem o conforto térmico, podemos tomar alguns cuidados para que os aliados não virem vilões da conta de energia.
No Brasil, em média, a cada 100 residências, 40 contam com um ar-condicionado instalado. Só em 2023, com os recordes de temperatura, a procura pelo aparelho aumentou 38% em relação a 2022. No caso do ar-condicionado, a primeira dica para economizar é manter a temperatura entre 22 e 24 graus Celsius. De acordo com a Anvisa e outros especialistas no tema, essa é a temperatura ideal de conforto térmico para o ser humano. O ar-condicionado, na verdade, ele não gera frio, ele tira o calor de dentro do ambiente, né? Então, a cada grau que eu for descendo, né? Então, se eu partir de 22 e passar para 21, eu tenho que ter em mente que eu estou diminuindo 1 grau Celsius e estou aumentando 7% o consumo de energia no meu equipamento. Mas não é só no conforto térmico que podemos economizar. A geladeira é outro eletrodoméstico que precisa de cuidados. Durante o verão, é preciso ajustar o termostato da geladeira e conferir se a borracha da porta está em bom estado. Então é importante que a pessoa verifique se a borracha não está ressecada, né? Colocar uma folha, né, entre a borracha e o batente, fechar a porta e puxar. Se essa folha ela sair com facilidade, significa que ali o sistema de vedação já não está mais adequado, tá? Então é importante fazer a substituição da borracha. Também é possível economizar na hora do banho. O chuveiro elétrico pode representar até 30% da conta de energia. Para mudar isso, banhos curtos, desligar o chuveiro enquanto se ensaboa e colocar no modo verão são boas opções. Ele precisa entregar pouca energia elétrica para esquentar a água. Então, colocando numa posição verão, né, então a pessoa tem ali em torno de 30% de economia de energia. A economia de energia também ajuda o meio ambiente. Isso porque são emitidos menos gases do efeito estufa. São pequenas atitudes que juntas fazem a diferença. E o meio ambiente e o bolso agradecem. É isso aí, a gente precisa vencer o calor no período mais quente do ano, mas é também preciso dar conta das contas, né, dos boletos no fim do mês, então toda a economia de energia chega em boa hora. Bom, nós estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado, a sua informação, a sua notícia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você pode participar pelo WhatsApp 51997697129, esse número que está aí na telinha. Vou começar com recadinhos aqui do nosso Facebook. O pessoal está falando da chuva de ontem, não é? Nem foi tanta chuva assim aqui em Cachoeira, apesar de ter sido num período bastante reduzido, mas já causou vários estragos, como a gente mostrou em reportagem, né? E o Jorge Mendes da Silveira está dizendo o seguinte: que situação está a cidade de Cachoeira? Com chuva de 25 milímetros já dá problema. E aí ele menciona aqui o problema da canalização, né? A canalização que parece ser insuficiente e tem pontos que tem visivelmente, pelo que a gente percebe, tem entupimentos, né? Então esse trabalho tem ficado em segundo plano, né? Não tem sido suficiente. E aí ele menciona aqui um caso da rua Duque de Caxias, em frente ao número 300, e aí ele menciona um esgoto que está correndo por cima do asfalto há mais de anos. Situações que precisam de solução, né, Jorge? Obrigado pela participação com a gente. No Face também o Everton é da região da Barragem do Capané, interior de Cachoeira, e ele diz que a estrada está muito ruim, o carro já quebrou e ele diz que já precisa pensar 2 vezes se vale a pena arrumar, não é? Porque arruma, quebra de novo, a estrada intransitável. Marilda Álvares também está com a gente, Ângela Pribe, Gabriele Machado Cruz, obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp, a Débora Colber. Eu feliz quando ganhei minha primeira bicicleta. Na foto sou a do meio, com meus irmãos Matheus e Márcia. Olha só que boa memória. Obrigado, Débora, pela participação. E a Débora está mandando a foto aí desse presente, da primeira bicicleta, que a gente abriu a edição de hoje do NT Sul, para quem chegou agora e eventualmente pode ter perdido esse conteúdo, falando de uma campanha que pretende arrecadar 60 bicicletas até o fim desse ano para doar no Natal de 2024. E você, lembra aí como é que foi a emoção de ganhar a sua primeira bicicleta? Conte pra gente nas redes sociais. Se tiver foto, manda também que a gente mostra. Jones Martins, a prefeitura poderia pedir o apoio do Exército para reconstruir a cidade e resolver muitos problemas, já que possuem muitas máquinas. Obrigado, Jones, pela participação. E esse é um gargalo que o município tem, né? Um parque de máquinas que está destruído, tem pouco maquinário e muito trabalho a ser feito.
Quem mais? Temos mais recados por aqui. A Ana Paula Brito gostaria de registrar a situação que se encontra a Rua Major Ouriques, próximo à esquina com a Saldanha Marinho. Está desmoronando após a chuva de ontem. Hoje pela manhã, até um caminhão caiu aqui. Precisa de uma atenção da administração pública. É o que a gente mencionou, né? Aqueles buracos que já existiam pelas ruas, né? Pontos ali em que a água infiltra e o pavimento vai cedendo. Nesse caso, aqui é o paralelepípedo. Isso tudo se agravou com a chuva de ontem. Obrigado, Ana, pela participação e pela foto. Quem mais? Temos aqui mais recados da audiência. A Paula Brito gostaria de pedir para a Prefeitura tomar uma providência com o nosso bairro, o loteamento Germano. Até quando vamos sofrer com a nossa rua PG Marlene Estrázulas? Cada vez que chove, temos que limpar o barro de dentro de casa. E aí ela manda aí uma foto, né, dessa água toda descendo durante a chuva. Então o pessoal está realmente precisando de ajuda, de atenção do poder público, né, Paula? Obrigado pela participação com a gente. Você de casa pode seguir interagindo, contando a sua informação, a sua notícia. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade. A seguir, a gente vai relembrar uma boa história de 2023. Reportagem mostra uma agroindústria familiar de Cachoeira do Sul que conquistou o selo Sabor Gaúcho. E vamos bater um papo com o comentarista do NT Sul, Francisco Bastos. Nós vamos falar sobre voluntariado, sobre a crise climática e os efeitos práticos no dia a dia das comunidades, sobre saúde e a falta de estrutura na chamada atenção básica, e também para que o paciente tenha acesso a consultas especializadas e a determinados exames. Nós voltamos já. Meio-dia e 31, NT Sul de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótima quarta-feira para você. Obrigado pela companhia. Vamos ver imagens agora do tempo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos hoje aí algumas nuvens, né? O dia até começou um pouquinho mais fechado. Agora a gente tem o céu aparecendo e o sol brilhando. Veja então a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira, o dia amanheceu encoberto em Cachoeira do Sul, mas o sol deve aparecer ao longo do dia. Segue a formação de nuvens e a chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 20 graus e máxima 27. Quinta-feira tem praticamente a mesma previsão da quarta, com sol, nuvens e chance de chuva. Mínima 20 graus e máxima 26. Sexta-feira, o tempo seco toma conta do estado e Cachoeira do Sul vai ter amplos períodos de sol. O dia marca o início de uma escalada nas temperaturas. Mínima 20 graus e máxima 29. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira deve ter chuva em quase todo o território gaúcho. Na região metropolitana de Porto Alegre, o sol aparece, mas o tempo permanece abafado, com pancadas de chuva concentradas agora na segunda metade do dia. Na Serra Gaúcha, tem chance de chuva a qualquer momento, com muita nebulosidade. No litoral, existe a possibilidade de temporais localizados em algumas cidades. Já na fronteira oeste, o tempo permanece firme, sem chuva. Essa instabilidade está acontecendo por causa da presença de ar quente e úmido sobre o Rio Grande do Sul, além da circulação de vento em baixos níveis atmosféricos. Conforme os meteorologistas, isso resulta na formação de nuvens carregadas. A temperatura não sobe tanto hoje, mas já teremos a sensação de abafamento ao longo do dia. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 31 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 32 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. Foi liberado o calendário de 2024 para pagamento do saque aniversário do FGTS. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, ou seja, quem nasceu em janeiro já pode fazer a retirada. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o saque não seja feito dentro desse prazo, o dinheiro volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Lembrando que o saque aniversário existe desde 2020 e que permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS a cada ano no mês de aniversário.
Em troca, o trabalhador fica impossibilitado de sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade. Tem muitas mensagens chegando no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado a você que faz o NT Sul junto com a gente. E hoje o assunto que está predominando aqui é, evidentemente, a chuva de ontem em Cachoeira do Sul, que também afetou outras cidades, não é? E deixou aí vários estragos. Vamos para a tela? A Marlene Aires está participando com a gente. Gostaria de fazer um pedido para a Secretaria de Obras. Por favor, preciso de ajuda urgente. Moro no bairro Bom Retiro e não podemos entrar na garagem da nossa casa, pois os canos de esgoto estão quebrados e com as chuvas a situação só piora. E ela manda aí uma foto, né, dessa estrutura. A imagem está bem fechadinha aqui, mas dá para a gente ver que não está funcionando, né, e a água termina invadindo. Marlene, obrigado pela participação. Deixamos aqui o alerta para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. O Isaac está participando com a gente de São José dos Pinhais, no Paraná. Tem que asfaltar essas ruas que são antigas. Sei que o asfaltamento custa caro, mas a Prefeitura deveria buscar recursos do governo federal para isso. Sou do Paraná, mas estou sempre acompanhando o programa. Obrigado, Isaac, pela participação. Um abraço para ti e para todos os amigos aí em São José dos Pinhais. Jonatas Oliveira. Há tempos estamos com problema na rua Ernesto Pertilli, no bairro Tibiriçá. Desde 2016 e nenhuma atitude foi tomada pela Secretaria de Obras. Meu pai, agora falecido, fez pedido e protocolo na Prefeitura, mas nada foi feito. Estamos pedindo um pouco de atenção. E é mais um desses casos aí de canalização que não funciona, né? E a água que termina gerando uma série de problemas. Jonatas, obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Muito obrigado a você que interagiu com a gente. Bom, como nós estamos em período de férias, começo de ano, nós vamos relembrar algumas boas notícias do ano aqui no NT Sul. Porque no fim das contas, né, as notícias ruins impactam mais e a gente tem a tendência de lembrar mais dessas notícias ruins. Então, vamos de notícia boa. A gente relembra agora a história de uma agroindústria familiar de Cachoeira do Sul que conquistou o selo Sabor Gaúcho. É a queijaria Vida Camponesa do Piquiri. O selo é concedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e atesta que o produto é de agroindústria familiar, legalizada, dentro de normas ambientais, tributárias e sanitárias. A nossa equipe foi até a sede conhecer e conferir de perto a propriedade e o processo de produção. Nós viemos até a localidade do Piquiri para apresentar para vocês a história de uma família, na verdade um casal, o André e a Luciana, que, morando aqui, vendiam inicialmente frutas, verduras e legumes na Feira Livre de Cachoeira do Sul. Com a produção de leite aumentando, eles resolveram se desafiar, começaram a pesquisar e também a produzir queijo. Assim, informalmente, só que a ideia foi dando certo e a partir daí eles investiram realmente no empreendimento e construíram uma agroindústria que a partir de agora recebeu o reconhecimento do selo Sabor Gaúcho, o que amplia em muito as possibilidades do produto que eles produzem, que eles vendem. E a gente vai contar para vocês essa história. O André nos recebe enquanto a Luciana atua dentro da agroindústria. E ele faz questão de nos mostrar e contar o máximo possível sobre a propriedade e a estrutura existente. E as etapas do processo produtivo da queijaria Vida Camponesa, uma agroindústria familiar que existe há 5 anos, tendo como base a produção de queijo colonial tradicional, com orégano e Minas Frescal, feito todo com leite pasteurizado. O André optou por gado Jersey para garantir maior produtividade e leite mais gordo, tudo para garantir um produto diferenciado. Devido à qualidade do leite, do pasto, da sanidade dos animais, ele gera um queijo com uma textura amanteigada, suave e sem excesso de sal. A base da produção está no rebanho de 48 animais, atualmente com 12 vacas em lactação, que produzem em torno de 180 litros de leite por dia.
Em um pequeno berçário, 8 terneiros em diferentes etapas de crescimento recebem atenção especial. Aqui, a alimentação principal dos bichos é o pasto, 90%. A área é dividida em 43 piquetes ou setores. A cada dia, o gado se alimenta em um setor diferente, o que garante qualidade de consumo e recuperação da pastagem, além de outros benefícios. E isso faz com que o animal ele tenha vários ganhos, né? Desde a questão de controle de insetos, né, que atacam o animal, como por exemplo o carrapato, né, e até a questão de um melhor crescimento vegetativo da pastagem, né, porque a vaca ela passa numa parcela hoje, vamos dizer assim, né, ela vai retornar nessa mesma parcela daqui a 43 dias, daqui a 42, 43 dias, né. Então isso faz com que o solo possa se regenerar e possa recompor todo o seu sistema nutricional e dar uma pastagem de qualidade para o animal. Um outro aspecto a se considerar aqui na propriedade é a preocupação com a sustentabilidade. Aqui, todo o processo produtivo tem aproveitamento 100%. O soro, por exemplo, rico em gorduras e também em sal, não vai fora, não vai para a natureza, o que seria altamente prejudicial. André, fala pra gente qual é o aproveitamento e qual a destinação deste soro. O soro, hoje a gente acaba destinando ele para o consumo de animais, que esses animais fazem parte da nossa cadeia de diversidade da propriedade. Então a gente acaba destinando aos animais para não jogar ele na natureza, porque seria contaminante ou poluente, principalmente diante do espaço que nós temos aqui, que iria diretamente para a água, né? Isso contaminaria o nosso meio ambiente. Retornamos para a sede da propriedade, onde encontramos a Luciana em um intervalo no trabalho dentro da agroindústria. É dia de produção e, por questões de sanidade, não podemos entrar. Existe todo um cuidado com os equipamentos, com a roupa que a gente usa, né? Com os produtos de higiene e limpeza. Tudo isso é escalonado dentro daquilo que é liberado para as agroindústrias familiares, né? A gente estando aqui na propriedade, quero mostrar o máximo de todo esse processamento das etapas de produção do queijo. Só que tem limites e limites sanitários. Por exemplo, nesta peça aqui, hoje a gente não pode entrar. Por quê? Porque hoje está sendo processado, hoje está em processo de produção do queijo. Então aqui da porta, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, né? Uma das etapas, o Edson pode chegar mais aqui, ó, e pegar uma imagem meio que de longe, para que vocês entendam um pouquinho o que está acontecendo. Tudo isso, por quê? Porque existe todo um código sanitário que é respeitado e até por isso o selo foi dado à propriedade. O selo é um reconhecimento. A gente está dentro do Rio Grande do Sul com um selo de sabor gaúcho, né? Com uma característica daqui, né? Como diz um veterinário que outro dia veio nos visitar, tem ruado próprio daqui, que é o que está no nosso queijo hoje, né? Que foi se aprimorando e ficou nisso. A Luciana ressalta o apoio e assistência que recebem das equipes da Emater e do Serviço de Inspeção Municipal da Prefeitura. E já que ela está vestida dentro das normas, a gente pede e ela topa gravar dentro da agroindústria, mostrando e contando um pouco do processo de produção dos queijos. Aqui está sendo feito o processo de pasteurização do leite, nesse recipiente em que circula água quente e água fria. Posterior vai ser feito a talha e depois a gente invasa ele nas formas, vem para as prensas e posterior de 12 horas ele é retirado para ser feito resfriamento na câmara fria. Dentro da câmara fria, as peças de queijo colonial passam por tempo de maturação de 10 dias. O Minas Frescal não precisa desse tempo. Pessoal, não é culpa minha, eu já tinha encerrado a gravação, mas só que acabaram de me dizer que a gente vai ter que degustar o queijo. Aí já compartilho com vocês, tá? Só um pouquinho. E olha que chegou aqui, queijinho colonial. É isso? Isso mesmo. Essa aqui foi o princípio dos queijos e é a base dos outros queijos também, né? Então agora é só provar. Olha que ela tá dizendo só provar. A gente não se faz de rogada, né?
Maravilhoso. Muito bom. Cinegrafista, o que tu acha? Tá gostoso ou não tá? Muito bom. Maravilhoso. E a gente dá sequência agora à série que estamos fazendo aqui de entrevistas com os nossos comentaristas do telejornal NT Sul. Você recebe certamente essas informações semanalmente aqui na telinha da TV Novo Tempo, mas a nossa ideia é bater um papo, conhecer outro lado também de cada um dos nossos comentaristas aqui do NT Sul. E hoje é a vez de Francisco Bastos, do quadro Opinião. Boa tarde, Francisco. Bem-vindo ao NT Sul mais uma vez. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Prazer estar aqui. É isso aí. Então, o Francisco está sempre com a gente aqui às terças-feiras, tratando de políticas públicas, falando de questões climáticas, de vários assuntos. Mas hoje, Francisco, nós vamos começar esse bate-papo falando de um outro lado seu aí, que o telespectador certamente não conhece, que é o Francisco, fotógrafo de pôr do sóis. Vamos ver aqui na nossa tela? Olha aí, ó. Um é o reflexo, inclusive, do vidro, acredito que da casa, do Francisco, e o outro... eu acho que é pôr do sol também, né? Depende aí do ângulo. Mas belas fotos. Então, pôr do sol fotografar pôr do sol é um hobby, Francisco. Realmente. Pela profissão, né, como cirurgião dentista, a gente desenvolve no decorrer do tempo um cuidado, um olhar para a beleza, para as cores, enfim. E agora, aposentado, né, eu tenho este hobby. Mais do pôr do sol, né, e do amanhecer do dia, mas também de outros, né, outros temas, chegando a parar o carro muitas vezes quando estou dirigindo ou caminhando para fotografar alguma coisa que me chame a atenção. Muito bom. Aliás, fica a dica para quem está em casa, né? Já parou para contemplar o pôr do sol esse ano? Às vezes a vida passa tão corrida, né, Francisco? Todo mundo tem muitas atividades, muitos problemas para resolver e a gente não para contemplar a natureza, uma árvore, o nosso rio, para quem está em Cachoeira do Sul, contemplar alguma coisa nesse sentido. Ou o pôr do sol é algo que faz bem para a alma de todos nós, né? Sem dúvida, e inclusive o pôr do sol aqui no nosso Rio Jacuí, ele é muito lindo, né? E o Rio Jacuí é uma das dádivas que nós temos, né, de Deus aqui em Cachoeira, e utilizar, né, toda esta natureza que o cerca, e com os outros astros, também gosto da lua, né? Então eu acho que realmente é uma coisa muito bonita. É isso aí. Bom, nós vamos mostrar mais uma foto aqui, antes da gente continuar o nosso bate-papo, também do Francisco, e um outro aspecto que a gente gosta de enfatizar, que é a questão do voluntariado, né? Ali na primeira foto à esquerda, está o Francisco pintando ovinhos naquela ação de Páscoa. Aqui à direita tem uma outra ação de entrega de mochilas. Eu acho que foram 170 ou 120 mochilas, acho que 170, se não estou enganado. É numa ação do Lions, e a criançada ficou feliz da vida, né? Ali o Francisco está colocando a mochilinha nas costas da menina. Importância do voluntariado, Francisco. Nós achamos assim, Daniel, que todos nós temos compromisso social. De alguma forma, tu tem que tentar contribuir para melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas. E o Clube de Serviço, como o Lions, é um desses canais. Tem vários outros, né? Várias outras entidades e instituições. Mas não é possível tu ficar, né, depois de toda uma vivência de emprego, de trabalho, de funções que tu tem na vida, acumulando toda uma experiência que tu não divida isso no local onde tu estás. Eu não sou de Cachoeira, mas já estou aqui há muito tempo, enfim. Então eu acho que é uma forma de tu retribuir todo esse acolhimento. E nós temos muitas necessidades, não é só em Cachoeira. O país como um todo, a gente sabe que tem muitas carências. Aqui a gente está dando 2 exemplos, né, com as fotos, mas existem inúmeras ações aí que são necessárias. E eu sempre me pergunto, né, o que seria desta população se não houvesse todo esse trabalho voluntário. Porque são muitas pessoas, muitas entidades, aqui a igreja tem o seu trabalho social maravilhoso. Então, o que seria desse país, né, e das pessoas se não houvesse essa solidariedade? E o voluntariado se presta para isso. É isso aí, a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Seja por meio de um clube de serviço, de uma instituição como uma igreja, por exemplo, independentemente da denominação religiosa. São ações que realmente fazem muito bem para a sociedade, para quem está mais precisando, e faz bem também para quem está se envolvendo ali, né? Eu acho que favorece a sensibilidade, a humanidade, né, que habita em todos nós.
sem dúvida, o que a gente sente, a gente recebe muito mais do que dá. Não temos dúvida disso, que nós ficarmos, digamos, né, presos a isto ou aquilo, não. A gente se coloca à disposição e isto é realmente, além de um aprendizado, a gente se torna mais sensível ao mundo que está aí nos rodeando. Isso aí. Bom, nós estamos aqui finalizando o ano de 2023. Francisco, para ti, o que houve em 2023 de mais positivo e do teu ponto de vista de pior, de negativo? Eu acho que em termos de negativo, Daniela, eu acho que nós tivemos assim a questão do clima. Meio ambiente, né, e localidades que nunca tinham passado por esse problema, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós tivemos aqui no Vale do Taquari todo um problema, mas no mundo de maneira geral, eu acho que essa questão do clima, ela mostrou, né, o quanto nós prejudicamos o planeta e que as consequências disso, né, que se dizia viriam no futuro longínquo, não aconteceu. Elas estão acontecendo. Então, eu acho que isso é um aspecto assim que a gente tem que considerar como muito negativo. Mas existem muitas coisas positivas, não temos dúvida disso. Nós tivemos avanços positivos, por exemplo, nas descobertas da ciência, em termos de medicamentos, em termos de vacinas, tantas conquistas em diferentes áreas aí, que fazem com que a humanidade consiga viver melhor. Com um senão, ainda o acesso dificultado. Mas a gente não pode desconsiderar todas essas conquistas que têm acontecido. Um exemplo mesmo que não seja deste ano, mas que mostrou claramente foi a questão da vacina da Covid, né? Que em tempo recorde nós conseguimos evitar um número maior de mortes. Bom, Cachoeira do Sul está vivendo uma grande expectativa. Quem vive aqui certamente já ouviu falar desse assunto. Francisco, tem o sonho de Cachoeira do Sul de ter aqui um curso de medicina, né? Inclusive, o prazo para que as universidades apresentem esses projetos ele foi ampliado um pouquinho. A princípio era o mês de janeiro, agora ficou prorrogado para maio. Então tem alguns projetos sendo montados aqui em Cachoeira do Sul. Pela informação que a gente tem até agora, o projeto que está um pouco mais avançado é o projeto da Unisc, juntamente com a HCB. Qual que é a tua expectativa em relação a isso? Como você percebe toda essa movimentação? Olha, a questão do ensino superior, ele é uma questão, Daniel, bem importante. Hoje, todos os municípios, e não sou eu que estou dizendo, o reitor da UFSM, numa reunião que teve aqui em Cachoeira, disse que todos os municípios querem a medicina. E por que querem a medicina? Porque ela é um curso hoje, ainda nesse universo, de tantos cursos que são oferecidos. Abrindo parênteses, o próprio ensino à distância, ele surgiu com muita intensidade, enfim, mas o curso de medicina é um curso que se diferencia. Ele tem, digamos, ainda um apelo muito grande, porque há necessidades de profissionais nesta área, né, especialmente médicos, e que, sem dúvida, elas ainda estão em grandes centros, né, ou em polos. Então, Cachoeira do Sul receber um curso de medicina é uma coisa extremamente positiva. Nós já temos vários outros cursos aqui, nós somos já um polo de educação e a medicina viria a somar. É bem verdade que, pelo que a gente ouve e lê, enfim, há uma preocupação do Ministério da Educação de que esse curso ele tenha um reflexo a nível da comunidade. E, especialmente, ele só terá sentido se ele tiver um reflexo para o Sistema Único de Saúde. Se ele for um curso elitista que não tiver esse reflexo, não tem sentido. Porque o que nós temos de necessidade, sim, são especialistas, sim, mas a atenção primária, e no Brasil, infelizmente, a gente começa as coisas sempre pelo teto e não pela base. Isso vale para a educação também. E na saúde é um problema. Então, o curso de medicina, ele vindo com essa característica de preocupação em qualificar a atenção primária, e lógico, qualificando também os seus profissionais, é muito bem-vindo. Francisco, tem uma questão que preocupa bastante aqui a comunidade de Cachoeira do Sul, e eu acho que nem só, talvez essa seja uma realidade em outras regiões do país também, que é a demora, né, para que as pessoas consigam obter, por exemplo, um exame, né, de saúde. A gente teve uma situação aqui que a gente recebeu de relato, uma pessoa que precisava de uma endoscopia e estava aguardando cerca de 1 ano para fazer um exame desse, né? Então, quer dizer, são exames que são muito necessários. Digamos que a pessoa tenha uma situação que já seja mais preocupante, né?
e que demande ali uma ação, talvez até uma intervenção cirúrgica, algo assim. Ou seja, ela ficar esperando 1 ano até conseguir fazer esse exame para então, né, ter um desfecho para aquilo, é realmente uma crueldade com o ser humano, né? Você já foi gestor de saúde pública, esteve à frente da universalização do SUS aqui em Cachoeira do Sul, então tem muita experiência. Do teu ponto de vista, onde que está o gargalo? Por que que é tão complicado, por exemplo, uma pessoa conseguir um exame ou então um atendimento especializado? Todas essas questões, e aí é um dado, né, de estudos provados já, 85% das causas ou das doenças tu resolve na atenção primária. Na atenção básica. É no postinho de saúde. No posto de saúde. Só que o que acontece? No momento que tu tem posto de saúde fechando às 15 horas, tu não tem profissionais, tu não tem materiais, tu não tem medicamentos, e entende de fazer um postão para que as pessoas vá lá e sejam atendidas naquele momento ali, e não tenham sequência, tu chega nesse estágio. Porque tu vai ter sempre um volume dessas necessidades de exames mais sofisticados para mais que 15%. É um raciocínio lógico. Então, se tu coloca falta de investimento e carência na atenção primária, um exemplo claro, vamos pegar aqui a questão da hemodiálise, saindo um pouco. As pessoas vão para a hemodiálise por quê? Porque elas começaram, não regra geral, mas certamente com problema de hipertensão. E onde é que tu trata a hipertensão? Não é no postão, que, né, alguns dizem UPA, enfim, mas enfim. Ah, não, ali vai, o que recebe ali? A emergência, o fato pontual, mas essa é uma doença crônica. E aí, só para concluir mais esse assunto, nós temos uma inversão. Nós ainda estamos numa estrutura, e as pessoas imaginam, vão dar consulta, vão dar exame, vão dar isso. Não! Nós temos hoje, a maior parte são doenças crônicas degenerativas. E essas é tratamento que não pode ser pontual, não é de emergência, é permanente. E aí entra a qualidade de vida, aí entra o emprego, aí entra a alimentação. Meu Deus do céu. E aí, claro, tu vai chegar nesse estágio, uma pessoa que começou com uma doença, digamos, simples, ela vai acabar chegando num estágio mais avançado, necessitando de um exame. Como tu não breca essa avalanche de necessidades, não tem exames para todos. É a história, bom, então vamos botar um tomógrafo em cada esquina, uma ressonância magnética em cada esquina. Não tem possibilidade. Como tu também não tem profissionais especializados que dê conta disso. Por quê? Porque extrapolou os 15%, que aí sim teria condições de ser atendido. Então, para a gente fechar aqui, Francisco, nosso bate-papo, queria te perguntar também do carinho que tu recebe por parte do público, do feedback que o senhor recebe por parte daqueles com os quais você tem contato, sobre os seus comentários. Como é que é isso? Tu sabes que eu tenho 2 questões para colocar, eu sei que o tempo está indo. Uma é de agradecimento à NT Sul. Essa é a primeira questão. E já te disse muitas vezes, disse para os profissionais que atuam aqui, o quanto eu me sinto gratificado por esse espaço. Então isso é uma questão importante de se colocar aqui. E a segunda realmente tem o feedback, né? Nos locais mais variados aqui da cidade, as pessoas me reconhecem, apontam, né? E como o comentário que eu faço não é um comentário que ele seja crítico a pessoas, mas eu trabalho no campo das ideias, então sempre é bem-vindo, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade, e agradeço aos telespectadores, né, que deixam esse tempo aí para me ouvir. Muito bom, ficamos muito felizes, Francisco. Ficamos realmente aqui agradecidos pelo trabalho que o Francisco tem feito, traduzindo informações, né, sobre a administração pública, assuntos que às vezes são burocráticos, então até de certa forma difíceis de serem entendidos, e o Francisco nos ajuda com muita clareza a traduzir tudo isso sempre às terças-feiras. Francisco, obrigado, um bom 2024 para ti, para tua família, e estaremos juntos aqui na TV Novo Tempo no novo ano. Obrigado pela participação com a gente aqui. Muito obrigado. E o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais, especialmente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a gente, fique com a TV Novo Tempo. A gente se encontra aqui na telinha da TV Novo Tempo amanhã em mais uma edição do NT Sul. Tchau!